Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Seja você sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Hoje o nosso programa traz um tema que toca milhões de famílias no Brasil e no mundo, o Alzheimer. É uma condição que vai além da memória, ela afeta a identidade, as relações e os lares. E para compreender melhor esse desafio, vamos conversar sobre o papel da neuropsicologia. É uma área essencial no diagnóstico, no tratamento e no acolhimento de quem vive com a doença. É por isso que recebemos a psicóloga, neuropsicóloga docente da Universidade de Araraquara, doutoranda pela USP, Giovana Benassi César. Seja muitíssimo bem-vinda, Giovana. Um prazer estar aqui com você mais uma vez, Pri. É sempre uma alegria. Principalmente para a gente estar falando desse tema que eu vejo que de fato está afetando muitas famílias, né? E é uma condição assim que é importante a gente falar sobre. Com certeza. E qual é a importância da neuropsicologia quando o assunto é Alzheimer? Como que ela pode prevenir? Como que ela pode ajudar? Ou, né, Alzheimer ou qualquer tipo de demência? Eu acho que para a gente começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de salientar o que é, né, o Alzheimer. O Alzheimer é um transtorno neurocognitivo maior, né? Então ele é uma condição que é progressiva, neurodegenerativa, ou seja, não tem cura. Mas a neuropsicologia ela tem um papel muito importante, por quê? Porque ela visa a fazer um diagnóstico, é um exame complementar à avaliação neuropsicológica, juntamente com o médico que está em acompanhamento do paciente, assim como vai acompanhar esse paciente fazendo intervenções mais direcionadas para que o paciente consiga manter a qualidade de vida por mais tempo do que o usual, né? Visto que a doença aí ela vai se progredindo. Existe uma idade específica que a gente começa a perceber que tem ali uma chance, um fator de risco relacionado à idade? Tem uma questão relacionada, claro, ao envelhecimento, está Claro. muito ligado ao envelhecimento, né? Então, assim, mas o que diferencia um envelhecimento normal, né? A queixas de memória, de atenção, na linguagem, nas funções cognitivas de maneira geral, o que diferencia de um quadro patológico como o quadro de uma demência como o Alzheimer, né? É a intensidade e frequência com que esses esquecimentos, essas desatenções, às vezes uma dificuldade em acessar determinadas palavras, é a frequência com que essas falhas acontecem na vida do indivíduo e o impacto que isso tem no cotidiano dele. Então, por exemplo, um paciente que normalmente ele, Giovana, eu tô tendo dificuldade em pagar minhas contas, né? Eu tenho esquecido. Às vezes eu vou no supermercado, esqueço onde eu parei, onde eu deixei meu carro. Em casa, muitas vezes eu tô com dificuldade em encontrar, né, as coisas do meu celular, fico procurando muito tempo, carteira, cartão, tendo a perder esses objetos com mais facilidade, esqueço o nome de pessoas conhecidas, enfim, aí isso a gente já percebe que está, de certo modo, afetando, né, a vida do indivíduo. E que seriam sinais cognitivos, o esquecimento está relacionado à cognição. A cognição, exato. E a questão emocional, existe uma mudança psíquica no paciente? Diversos estudos eles têm demonstrado, inclusive, Pri, que questões emocionais, elas antecedem os sintomas e os sinais mais cognitivos, tá? Então, um paciente que ao longo da vida nunca teve alguma questão relacionada à ansiedade, à depressão, enfim. E aí, nesse envelhecimento, começa a aparecer esses sintomas, esses sinais, é importante a gente investigar, porque pode ser que esse quadro esteja abrindo, inclusive, um transtorno neurocognitivo, né? E aí, logo após, inicia-se esse processo de cognição também, de prejuízos cognitivos também. E muitos, o que eu vejo
muito nos pacientes é que quando eles têm a percepção de que eles não estão conseguindo gerenciar a sua própria vida, né, tá tendo dificuldade muitas vezes de fazer coisas que antes fazia com facilidade, isso também gera sintomas relacionados à ansiedade e também depressão. E quando que a gente busca um neuropsicólogo? Ou o paciente busca, ou a família percebe? Como que é essa busca? Normalmente é o familiar que tem uma percepção mais acurada, né, de que está observando ali o pai ou a mãe, enfim, o familiar que está tendo algum tipo de dificuldade, né? Normalmente vem de uma percepção externa. E aí eles procuram, normalmente procura ou um neurologista ou um profissional, né, da área da saúde para buscar investigar o que pode estar acontecendo, né? Ou mesmo vai direto já quem tem o conhecimento de que o neuropsicólogo pode também fazer uma avaliação e posteriormente encaminhar para um atendimento médico, também pode buscar um neuropsicólogo. E quantas pessoas te buscam? Você falou que na maioria das vezes, né, é a família. Quando você é buscada, a família percebe já nessa fase do esquecimento ou um pouquinho antes? Quais sinais que a família tem mais facilidade? Eu acredito que seja o esquecimento. É o esquecimento, mas quando ele já está, assim, trazendo algum tipo de prejuízo. Então, quando que a família, a gente pode deixar aqui para nossa audiência, ela tem que já colocar aquela pulguinha atrás da orelha. Isso talvez não seja tão normal. Eu acho que é importante a gente estar sempre observando, assim, aquela pessoa mais idosa, né, que convive, quem convive com ela tem notado, às vezes até algum funcionário que fica mais próximo da casa, né, tá percebendo alguma dificuldade, tá fazendo confusão, na conversa tá repetitivo, né? Porque às vezes a gente acha que o envelhecimento, ele traz esse tipo de declínio. De fato, a gente sabe que o envelhecimento, ele tem um declínio, de modo geral, das funções cognitivas, né? Ele traz ali uma lentificação no raciocínio, uma desatenção, um nível atencional mais rebaixado, mas não da forma com que é um quadro mais patológico, né, em que de fato começa a ter um impacto ali na funcionalidade do indivíduo. Então, mesmo que esteja acontecendo esses sinais e esses sintomas de maneira sutil, né, eu acho que precisa estar atento e já precisa investigar. Fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação, buscar ou uma avaliação neuropsicológica com um neuropsicólogo ou uma avaliação com um neurologista, né, para que isso seja avaliado de maneira mais detalhada e para ter um resultado mais assertivo das possibilidades de intervenção e diagnóstico. E a neuropsicologia, ela monitora a progressão, ela adapta, ela faz intervenções que geram resultado, consegue bloquear essa demência? Como que é isso? O que a gente pensa, né? Como é um quadro progressivo, o intuito é sempre a gente tentar retardar esses sintomas, esses sinais relacionados ao quadro, né? E o neuropsicólogo, o que a gente costuma fazer? Um plano, né, de intervenção direcionado para aquele paciente, fazendo uma estimulação cognitiva, uma reabilitação neuropsicológica, olhando as necessidades daquele paciente e da família para adequar, né, toda a rotina ali de acordo com as necessidades do paciente. Também é muito importante, assim, até quando a gente conseguir sustentar e manter a autonomia do paciente para que ele consiga usar recursos compensatórios, mas que ele consiga sozinho, né, lidar com as suas próprias, gerenciar as suas próprias atividades, suas próprias tarefas. Então, o neuropsicólogo, ele tem muito esse papel. Giovana Benassi César aqui no Conexão Saúde. Eu vou dar um spoiler, porque a gente vai falar desse jogo. Olha aqui, mostra aqui, gente. Que coisa boa esse joguinho Desembaralhando Palavras, desenvolvido pela doutoranda pela USP, Giovana Benassi César. Você vai contar pra gente, esse jogo, ele ajuda a gente não perder a cognição? Ele estimula, ele dá reserva cognitiva? Como que é isso? Isso, então eu fiz esse jogo, essa atividade justamente pensando, né, na estimulação cognitiva das pessoas idosas, que principalmente essa população que tem algum tipo de declínio cognitivo.
A gente vai falar mais desse jogo, eu fiquei muito feliz, muito empolgada, já encomendei aqui para Gi, para várias pessoas que eu tenho certeza que vão gostar muito. A gente já volta com a nossa entrevistada, porque agora começamos os nossos blocos de saúde, os nossos quadros, direto da Clínica da Fonte, com ele, médico pediatra, Dr. Victor de Almeida. O tema de hoje, né, sobre a importância da conservação correta das vacinas e mostra, claro, como a Clínica da Fonte mantém a temperatura sempre estável para garantir eficácia e segurança em cada dose aplicada. Eu gostaria de falar sobre alguns aspectos de um procedimento que, obviamente, é muito comum, que é a vacinação das crianças e adultos, né? Aspectos que normalmente a maioria das pessoas não prestam nem atenção. Então, quando você tem uma vacina, que é um fármaco extremamente sensível, você tem que ter certas precauções. E eu vou explicar algumas das precauções que a gente tem que ter dentro do ambiente de vacinação. Então aqui é um local de vacinação, onde a gente tem as condições, digamos assim, ideais para fazer uma vacinação. Primeiramente, a gente tem um freezer que ele tem que manter uma temperatura especial, entre 2 e 8 graus. Então tem que ser um freezer especial. Segundo, você tem um sistema onde você acessa as vacinas, tá? Posteriormente, a vacina ela é cadastrada, tá? E colocada num sistema para comparar o quê? A validade, a compra da vacina e o tipo de vacina que você tomou, obviamente para o seu filho ter uma vacina, digamos assim, de qualidade injetada, tá? Bem, terceiro, esse aparelho aqui, que parece bem simples, ele consegue, numa pane elétrica, suportar durante pelo menos 24 horas a temperatura dessas vacinas aqui, que é muito importante. Se você tem uma queda de energia durante algum tempo, os freezers mais simples, eles mantêm a temperatura no local aqui em Araraquara por cerca de 2, 3 horas. Depois, a vacina pode perder a sua eficácia e pode ser até inativada. Então, você tem que ter um sistema desse, que é uma coisa muito importante. Bem, em segundo lugar, outro procedimento que você deve ter à mão numa sala de vacina é o quê? Medicação e alguns aparelhos para, em caso de uma emergência, que o médico possa atuar caso você tenha um choque anafilático ou qualquer coisa assim. Então você tem que ter adrenalina, tá? E você deve ter um desfibrilador em mãos. É raro acontecer você ter um problema sério? É raro. Bem, eu tive, graças a Deus, muito poucos problemas com as vacinas. A gente tenta usar as vacinas, obviamente, de melhor qualidade, etc., mas isso não exclui casos que a pessoa possa ter alguma reação anafilática. Então, você tem que estar preparado para uma emergência desse tipo, tá? Outro detalhe muito importante para manter a temperatura estática das vacinas, sem oscilação, é, como eu falei, a questão do problema da energia elétrica. Então, você tem que ter um sistema. Aqui eu tenho um sistema de baterias off-grid, tá? Com placa solar. Por quê? Caso você tenha um tempo maior de perda elétrica da rede, você ter sustentação para os freezers de vacina, tá? Então, isso aqui entra automaticamente em caso você tenha uma perda elétrica no sistema. Direto da clínica Arclinic, o médico pneumologista Dr. Flávio Arbex traz um alerta que todo mundo precisa ouvir. O cigarro eletrônico não é inofensivo quanto parece. Ele revela o que a ciência já descobriu sobre os efeitos desse dispositivo no nosso corpo e por que o uso vem preocupando muito os especialistas. Hoje eu vim fazer um alerta novamente, acho que as pessoas me vêm falando muito sobre esse tema e vou continuar falando enquanto a gente vê aumentar, né, o número de jovens, principalmente jovens, adolescentes, usando o cigarro eletrônico, o vape, o pod, que infelizmente, né, é um produto que é proibido, né, nem é liberado no Brasil, então nem devia estar à venda, mas as pessoas estão usando, as crianças, os jovens e adolescentes estão usando com muita frequência. Lembrar que esses dispositivos eles têm
uma quantidade de nicotina, que é a droga que mais vicia, que mais causa adição do cigarro em altas quantidades, né? Então, embora tenha uma aparência inocente, com cheirinho, com gostinho, com luzinha, com corzinha, é uma pele, é um lobo em pele de cordeiro, porque está enganando as crianças, os jovens, os adolescentes que estão usando cada vez mais esses dispositivos. A gente está vendo aumentar a taxa de tabagismo nesse público, e a gente já sabe que o grau de dependência vai ser muito maior na nicotina, então vai ser muito mais difícil de largar essa dependência, e que os efeitos já existem, já está associado a câncer, a enfisema, a uma doença que chama EVALI, né, que é uma doença que é causada só pelo cigarro eletrônico. Muita gente ouviu falar, né, do pulmão de pipoca, que também é uma outra doença que é causada especificamente pelo cigarro eletrônico. Então a gente está vendo cada vez mais informações que esse dispositivo de fumar vai causar muito problema. Então cabe alertar aí a você que conhece alguém que está usando, que acha que não tem problema nenhum, que realmente os problemas são muito sérios e virão em grande quantidade, tá? Então cabe aqui o alerta, espero que chegue ao máximo de pessoas possível. Atenção, Araraquara e região, chegou a hora de mudar o nosso visual, gente, gastando muito menos nas óticas Fabrilem. Tá rolando a mega promoção Grandes Marcas. Aproveite descontos de 30%, 40% e 50% nas armações das grifes mais desejadas do mercado. É isso mesmo, estilo, qualidade, preço baixo, tudo junto para você sair de óculos novo. Mas atenção, é por tempo limitado, claro, desconto de até 50%, você não pode ficar de fora. Corra para as óticas Fabrilem, participe da promoção mais esperada do ano, é agora. Visite uma das lojas Shopping Jaraguá, Avenida 7 de Setembro. Tem duas Fabrilem lá na 9 de Julho, no centro, também Américo também tem. Enfim, gente, Óticas Fabrilem, o seu olhar merece o melhor. E chega a vez dela, a doutora Márcia Gandini, ortodontista e especialista em ortopedia funcional dos maxilares, direto da Gandini Ortodontia. Ela traz orientações precisas e atualizadas sobre saúde bucal. Informação de qualidade para você entender melhor como que o sorriso está ligado ao equilíbrio de todo o corpo. Olá, e como a gente mencionou no bloco anterior, a gente tem a mordida aberta anterior, causada por fatores ambientais, ou fatores genéticos, ou fatores dentro do próprio organismo e desenvolver dessa criança, mas a respiração bucal, ela está diretamente relacionada a essas alterações posturais, onde eu tenho o lábio fora de contato, a língua projetando e também o meu maxilar inferior fora da posição que eu gostaria que ele assumisse. E aí, uma vilã dentro desse problema seria as nossas amígdalas hipertróficas. Então, às vezes você está ali com dores de garganta recorrentes, as situações são refletidas nos dentes do teu filho e você não percebeu que pode ter uma associação. Então, nós estamos aqui para identificar, guiar e dar esse prognóstico dentro dessa anomalia que vai estar ocorrendo, que é a mordidinha aberta, os dentes de cima não fazem contato com o dente de baixo, e também uma atresia de arco. O arco superior ele fica mais menorzinho, como se fosse, a gente fala, o céu da boca profundo. Já ouviu essa nômina? O céu da boca profundo é isso que causa dentro da falta de respirar pelo nariz corretamente. Então eu tenho aqui essa mordidinha cruzada, associada com uma mordidinha aberta. A gente já falou lá atrás das possibilidades das masoclusões. Então, o topo a topo, esse contato de dentes em cima e de baixo, juntos, assim, no mesmo nível, não é uma situação também de normalidade. Então, a gente caracteriza isso tudo como mordidas cruzadas ou mordida de topo. E eu vou deixar aqui para vocês essa característica. O arco superior, ele é em forma atrésica ou em forma um arco profundo ou um palato ou um céu da boca aprofundado. Tem várias nôminas hoje no nosso cotidiano, no nosso dicionário cotidiano, mas o arquinho inferior ele tá bom, a gente tem um desenrolar de dentes aí ok, mas quando eles vão abotoar,
não tem como mastigar, porque eu tenho um problema no meu arco superior, frente a uma situação de não respirar bem pelo nariz. Eu tenho que ter essa respiração nasal. E aí a gente tem os dentes agora trocando, as coisas estão um pouquinho melhorando. É um aparelhinho bem rápido que eu posso estar desenvolvendo para colocar, e a diferença ela já vem gritante quando eu tenho as trocas desses dentinhos de leite para os dentinhos permanentes. Então aqui eu tenho numa fase já mista, né, do que está acontecendo, e numa fase já de quase lá, né, o que eu gostaria de estar já dentro dessa possibilidade, dentro desse prognóstico. Então é uma situação de bastante envolvimento da família, da criança e desse profissional, que tem que estar identificando, normatizando, né, o que é ideal, né, num arco como este, e do que e que não é ideal, que está errôneo, né, num arco como esse de uma mordida atrésica, ou de uma mordida que a gente vai ver cruzada como essa. Então o arquinho inferior ele desenvolveu, e isso daqui também acaba sendo um desenvolvimento normal dentro do nosso tratamento, e aí eu fico aqui dentro para o próximo bloco, a gente vai discorrer mais sobre isso. Eu sou a doutora Márcia Gandini, estou aqui no Gandini Ortodontia, localizado no Instituto de Saúde Especializado no ISE em Araraquara. E tem muito conteúdo ainda para a gente discutir sobre esse desenvolver da criança e sobre essas más oclusões que estão acometendo essa criançada. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685. Neste próximo quadro, vindo ao encontro do tema desse programa, conheceremos um depoimento muito especial. Paulo Sérgio da Rocha, 66 anos, contador e aluno do Grupo Foco 60+, da Clínica Foco, conta como as terapias voltadas à estimulação cognitiva e à memória têm feito diferença no seu dia a dia. Boa tarde, eu sou Paulo Sérgio da Rocha, contador, tenho 66 anos. Estou participando desse grupo há 2 meses. Estou gostando muito e acho que está modificando bem meu pensamento. Estava muito sem fazer nada, sem me preocupar com nada. E agora tem uma tarefa muito boa para fazer. E a gente vai para um brevíssimo intervalo. Fique aí que a gente já volta com muito mais saúde, com muito mais conteúdo útil, de qualidade, e principalmente aqui no Conexão Saúde, o conteúdo é seguro. Tem mais Giovana Benassi César, a gente já volta. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse
borsarimóveis.com.br. E a gente volta ao nosso Conexão Saúde, o nosso programa toda semana aqui com muito conteúdo útil, de qualidade. Continuamos com ela, psicóloga, neuropsicóloga, docente da Universidade de Araraquara, doutoranda pela USP, Giovana Benassi César. O papo está muito bom, a conversa é sobre o papel da neuropsicologia no diagnóstico, no acompanhamento e no tratamento do famoso, infelizmente, Alzheimer. E a gente, no finalzinho do primeiro bloco, a gente queria, mostrar para a nossa audiência melhor o jogo que você desenvolveu, que você criou para função da cognição. É isso, Giovana? Isso. Justamente, assim, pensando nesse público, como na clínica eu acabo vendo muito, assim, o impacto do declínio cognitivo nessas pessoas, nos familiares, de modo geral. E o que a gente pode fazer, então, para, de certo modo, estimular? E aí eu vi a necessidade que muitas pessoas com Alzheimer ou com outros tipos de demência, que a gente sabe que não é só o Alzheimer, a única demência, eles têm uma dificuldade muito grande de acessar, muitas vezes, a palavra que eles gostariam de falar naquele momento. E aí, pensando nisso, eu desenvolvi o Desembaralhando Palavras, que é uma atividade, um jogo de 50 cards, ou seja, 50 cartas divididas em 5 categorias e também por níveis de complexidade, que visa estimular linguagem, memória, raciocínio lógico de uma forma super acessível para a pessoa idosa. Ele é utilizado também para outros públicos, não é só direcionado para a pessoa idosa, mas foi desenvolvido especialmente para esses casos, pensando nesses casos. E aí, só para ilustrar como ele funciona, aqui a gente tem sempre a imagem no card e o que é. Então, a categoria seria animal. E aí atrás, no verso do card, a gente tem a palavra embaralhada, tá? Então, a gente pode apresentar para o paciente tanto a imagem para ele tentar acessar que palavra que é, o que é, Então, nesse caso, então seria o tucano. Mas a gente também pode apresentar o verso do card para ele tentar desembaralhar a palavra e tentar acessar qual é a imagem. E parece fácil, mas não é tão simples assim, porque quando a gente está com uma deficiência cognitiva, uma diminuição, no caso, acredito que seja isso, uma limitação cognitiva, a gente realmente perde palavras, perde o raciocínio, e isso estimula muito. Estimula, porque assim, aqui a gente pegou a categoria animal, tucano, mas tem outros cards que têm níveis de complexidade um pouco mais exigentes também, que vão alguns objetos que têm mais letras, e para desembaralhar e encontrar a palavra, então é dividido mesmo por nível de complexidade. E aí a gente, qual que é o intuito, Quando o paciente ele tem uma dificuldade de acessar a palavra, mesmo só mostrando a imagem, muitas vezes ele não vai conseguir acessar. Olha. Ele sabe o que é, muitas vezes. Ele sabe e não consegue. Mas não consegue encontrar aquela palavra, principalmente pacientes com quadro afásico, tá? Que é muito comum nas demências. E aí a gente pode usando os recursos, tanto das letras embaralhadas, como dando pistas para que ele consiga acessar a palavra. E isso é um treino muito importante para essas pessoas que têm alguma condição. Tá? Então, são várias categorias, então tem categorias de cores, tem de objetos, tem de animais, de frutas, que pode aí, de países, que pode ajudar aí a trabalhar. Uma outra forma, que às vezes faz com que estimule também um pouco o raciocínio lógico, memória, atenção, a linguagem, é a gente separando algumas cartas e pedindo para o paciente criar uma história, Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui 3 cartas aleatórias. Olha lá. E aí a gente tem que então criar uma história que tenha Brasil, banana e globo, tá? Então, isso faz com que também estimule muito a capacidade aí de funcionamento executivo, enfim. Então, a gente dá para usar de diversas formas de estimular. É uma grande estratégia simples. Simples, mas que ajuda. Ajuda, e aí tem que usar a criatividade para
para conseguir aí usufruir da melhor forma essa caixinha. Giovana, a gente sabe que o Alzheimer não afeta simplesmente a pessoa, o paciente. Ele também afeta todo o seu entorno, toda a família, desde rotina, transforma roteiros de vida. E como que você, enquanto neuropsicóloga especialista nesse assunto, você orienta, né, os familiares, os cuidadores, a passar e acompanhar alguém com Alzheimer? O que eu vejo, né? De fato, quando a gente pensa num quadro neurodegenerativo, a gente já vê ali um fim, né? Um sofrimento, muitas vezes. Um sofrimento, claro, por quê? Porque de fato é um transtorno em que acarreta aí num declínio cognitivo progressivo. Mas, e a família acaba sendo, né, a principal rede ali de apoio dessa pessoa que está com essa condição. Então, isso gera muitas vezes um estresse, uma sobrecarga, né, um impacto psicológico muito grande nessas pessoas. Então, o que eu sempre sugiro para os familiares? Busque ajuda. Em que sentido? Também. Exato. Em que sentido? Tem grupos, né? A gente conhece aí, aqui no Brasil, a gente tem o Abraz, né, que é uma rede, uma associação grande que tem muita visibilidade. Eles têm o intuito, de fato, de olhar para esses cuidadores. Há muitas intervenções voltadas para a pessoa que tem a condição, mas o familiar também a gente tem que incluí-lo nisso. E aí a Abraz, ela tem esse intuito de ter grupos de apoio, de ter grupos de que a pessoa ela pode se identificar com outras famílias que também estão passando por essa mesma situação. Claro. Então, essas trocas eu acho que é muito importante. Buscar uma terapia, buscar um psicólogo aí para se reorganizar, para entender, lidar com as frustrações que a doença acaba trazendo junto aí do sofrimento. Então, acho que essas são as principais dicas para essas pessoas. Excelente. E como que a neuropsicologia, por meio da neuropsicologia, a gente pode prevenir demências? Existe uma forma de prevenção? Quando a gente pensa no envelhecimento, eu sempre penso que a gente constrói o nosso envelhecimento hoje, a gente constrói o nosso futuro hoje, no agora. Então, tudo aquilo que a gente faz no agora vai refletir no nosso futuro, na nossa qualidade de envelhecimento. Algumas estratégias que eu acho que é importantíssimo salientar aqui. Reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? É estimulação, né? É estimulação cognitiva. Então, por exemplo, um jogo, uma atividade, aprender coisas novas, criar novas conexões no cérebro, né? Precisamos de muitas novas conexões. Muitas conexões, sempre. Novas conexões, para a gente não só criar novas conexões, mas sustentar as conexões que já existem no nosso cérebro, porque a gente sabe que quanto menos o nosso cérebro ele é utilizado, o que vai acontecendo? Isso vai se perdendo. Então, estimulação cognitiva, aprender coisas novas, sempre ter hábitos saudáveis, hábitos de leitura, a atividade física, buscar, né, sempre estar cuidando da saúde mental, da saúde física. Eu acho que todo esse autocuidado repercute no envelhecimento mais saudável, né? E principalmente a gente sabe que a reserva cognitiva é um ponto aí crucial como um fator protetivo, inclusive, para os transtornos neurocognitivos. Giovana Benassi César, aqui no Conexão Saúde. Giovana, uma última mensagem de esperança aqui para o nosso telespectador, alguma ação concreta, uma mensagem para quem está no começo desse processo. Eu acho que assim, não é um fim, a gente tem muita coisa para viver, então vamos tentar viver da melhor forma, vamos tentar buscar ajuda, vamos tentar criar recursos para ajudar a lidar com essa condição e eu acho que é isso, a gente sempre tem o agora para tentar fazer diferente, para tentar fazer da melhor forma possível, né? Então buscar apoio, ter uma rede de apoio é crucial. Com certeza. E a gente agradece muitíssimo a sua participação, como sempre aqui no Conexão Saúde, de portas abertas, para que a gente sempre traga conteúdo seguro
para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Pri, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso e a gente segue direto para o nosso plano de saúde. Sabe aquela sensação boa de saber que estão cuidando da gente de verdade? É isso que move o H-Saúde Cuidar. E o H-Saúde estreou Casa Nova em Araraquara, isso mesmo, agora num espaço ainda mais moderno, aconchegante, com estacionamento próprio, tudinho para te receber com mais conforto, qualidade e, claro, aquele atendimento humanizado que a gente já conhece e confia. A nova Casa do H-Saúde fica na Avenida São Paulo 454, entre as ruas 3 e 4, bem no coração, bem no centro da cidade de Araraquara. É um novo espaço, mas com o mesmíssimo compromisso, cuidar da gente. E atenção, hein? Os atendimentos lá das unidades da Avenida Bandeirantes, na cidade de Araraquara, e também Américo Brasiliense, foram encerrados. Atendimento na Avenida São Paulo 454. H-Saúde de Casa Nova esperando por você. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. E começamos a nossa segunda parte de quadros especiais de saúde com ela, Marília Santilli, cofundadora do Instituto Ramina e Biofísica da Autocura. Traz ao Conexão Saúde hoje o tema Rede Viva do Corpo. É um momento, gente, sobre conexão, consciência e o potencial que habita em cada um de nós. Olá, eu sou a Marília, cofundadora do Instituto Ramina, e hoje eu vou te falar que o corpo não é uma máquina. É uma rede viva de percepção, comunicação e energia. A fáscia, que é esse tecido líquido e inteligente, sente absolutamente tudo. Ela percebe vibrações, pressões profundas, texturas, temperaturas e até estados emocionais que atravessam o nosso corpo. Cada toque, cada passo, cada respiração cria ondas elétricas que percorrem essas cadeias faciais, conectando o pé até o nosso cérebro. É um campo unificado de consciência em movimento. A fáscia é um fio invisível que une corpo e mente, emoção e estrutura, energia e forma. Ela traduz a vibração do mundo em informação celular. Por isso, treinar pela fáscia é treinar o corpo para sentir de novo. É restaurar a inteligência elétrica que habita cada fibra. O Instituto Ramina nasceu dessa ciência, a reeducação elétrica do nosso corpo e a integração dos trilhos faciais e a reconexão com a geometria viva que nos sustenta. Aqui, movimento é a nossa linguagem, respiração é frequência e cada célula é uma antena de consciência, porque o corpo, quando coerente, pensa, sente e cura. Venha nos conhecer, Instituto Ramina, onde ciência, bioeletricidade e consciência se tornam um só campo. Você sabe o que faz um cirurgião vascular? E quais são as doenças mais comuns tratadas por esse especialista? No Conexão Saúde, agora o cirurgião vascular, Dr. Michel Nasser, explica a importância desse profissional e como que o cuidado com a circulação pode impactar diretamente a sua saúde. Essa semana, uma paciente me perguntou aqui na clínica: Dr. Michel Nasser, o que faz um cirurgião vascular? Com toda satisfação eu respondi para ela: o cirurgião vascular é aquele médico que se forma em medicina, depois de formado em medicina ele faz cirurgia geral, depois ele faz uma especialidade que chama-se cirurgia vascular periférica. Ele trata tanto da parte das veias, quanto das artérias, quanto dos linfáticos. Mas, doutor Michel, o que é linfático? O que é veia? O que é artéria? Eu respondi para essa paciente o seguinte: as veias são aqueles condutos que trazem o sangue para o coração. E para trazer o sangue para o coração, ele tem que vencer a gravidade. As artérias são aqueles conduítes, aqueles canos que levam a circulação para as pernas. E ela tem o auxílio do coração, que é aquela bomba que envia o sangue com força. Então o sangue vai para os membros inferiores pelas artérias e volta para o coração pelas veias. E os linfáticos, doutor Michel, o que são? Os linfáticos são aqueles canalículos que a gente tem nas pernas, que tem nos braços, que tem no pescoço,
e que no meio desses canalículos nós temos aqueles gânglios, aqueles linfonodos. Eles servem principalmente para a defesa do organismo. Então, os pacientes que têm erisipela, os pacientes que têm linfedema, aqueles inchaços de braços, também são tratados pelo cirurgião vascular. Então, o cirurgião vascular tem que tratar das doenças das artérias, que são as oclusões arteriais, ou então as dilatações arteriais, como os aneurismas, quanto as doenças venosas, que são as varizes, as tromboses, e as doenças linfáticas, que são as erisipelas e os linfedemas, que também é conhecido como elefantíase. Mais um depoimento inspirador do Clube Araraquarense, Vitor Bombarda, de 16 anos. Frequenta o clube desde pequenino e hoje encontra na musculação um aliado para o bem-estar e para a saúde. É uma história que mostra como o esporte pode fazer parte da vida desde cedo e trazer muitos benefícios para o corpo e para a mente. Eu sou o Vitor Bombarda, tenho 16 anos. Eu frequento o clube desde pequeno. O clube tem uma das melhores academias da cidade. Se você pretende melhorar sua saúde, vem para o Clube Araraquarense. Falaremos agora sobre um momento delicado, mas que pode ser vivido com muito respeito e muita serenidade. A Funerária Bom Jesus traz uma mensagem especial com a Vitória Colosio, que é vendedora da equipe, falando sobre como uma despedida com amor e dignidade pode gerar paz para quem parte e para quem fica. O luto já é difícil por si só, mas quando tudo está organizado, a despedida se torna mais serena. Planejar cada detalhe com antecedência significa viver o luto com mais presença e menos preocupações, mais tempo para estar ao lado da família. A despedida que gera paz é aquela que, quando tudo já foi organizado e cuidado, a gente tem mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, que é viver esse momento de memória com quem amamos. Percebemos que a Funerária Bom Jesus se diferencia e muito pelo compromisso com a excelência e pela forma como ela transforma um momento de dor em uma experiência de muito respeito e de muito amor. Não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno. Em tempos tão sensíveis, a confiança sempre será fundamental. Por isso que a Funerária Bom Jesus trabalha com informações claras, contratos objetivos, valores justificados, sem nenhum tipo de surpresa. Naquele momento mais difícil da nossa vida, apenas apoio. E eu conto para vocês, claro, que existem planos a partir de R$16 mensais. Coisa boa, não é? A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com muita informação útil, com muita informação de qualidade. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Voltamos para o nosso Conexão Saúde e a gente vai direto para onde? Para o TDAH
em idosos. Será que esse transtorno pode se manifestar ou ser identificado também na terceira idade? É com ele, médico neurologista Dr. Ilan Rodrigues, o neurosincero, explicando como reconhecer os sintomas e a importância do diagnóstico correto nesta fase de vida. Você sabia que existe TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, em idosos também? Muito prazer, estou de volta aqui com vocês. Meu nome é Ilan Rodrigues, eu sou neurologista e vamos para a Neurodica dessa semana. É isso mesmo. O TDAH, aquele transtorno que é muito mais comum em crianças, afinal de contas é um transtorno do neurodesenvolvimento, fecha parênteses. Uma criança pode crescer com TDAH sem jamais ter sido diagnosticada e a gente está tendo hoje em dia muitos adultos que estão sendo diagnosticados com TDAH já numa fase mais tardia da vida. Agora, é possível ainda que esse adulto tenha vivido com TDAH, envelheceu, se tornou idoso, nunca diagnosticou e só agora na terceira idade vai diagnosticar o transtorno. Você sabia que isso é possível? É possível porque, infelizmente, TDAH não tem cura. Então, se você nunca foi diagnosticado quando criança, quando adulto e só agora com idoso, já começou a perceber alguns sinais, ou sua família começou a perceber alguns sinais e levou você ao neurologista, saiba que esse não é um diagnóstico impossível. Muitos casos de TDAH na terceira idade são confundidos com doença de Alzheimer ou alguma outra doença neurodegenerativa. Mas, na verdade, o caso do TDAH não é o mesmo. Os esquecimentos eles não pioram com o passar do tempo, eles apenas continuam a mesma coisa que sempre foram. E a melhor parte é que tem tratamento. O tratamento não cura, mas o tratamento é extremamente eficaz, muito mais eficaz do que numa doença neurodegenerativa. Então, às vezes, seu pai, sua mãe, ou o senhor mesmo, a senhora mesma, que sempre foi esquecido, desorganizado, procrastinador, inquieto, talvez confunda a hiperatividade do TDAH com uma ansiedade, impulsivo, dificuldade de controle de impulsos, dificuldade de organização, dificuldade de perseverança nas tarefas, começa um monte de coisa, não termina nada. É uma possibilidade que você seja portador, esses esquecimentos não sejam, na verdade, Alzheimer, mas sim TDAH. Sempre bom investigar na vigência de uma suspeita, beleza? Eu estou aqui à disposição para fazer essa investigação junto a você, junto a seu pai, junto a sua mãe. A gente se vê, então, na semana que vem. Chegou a hora de mais um momento especial aqui no quadro Mizar, pra te ver brilhar e muito, não é? A nutricionista Bianca Pipoli Campos conta como foi viver seu sonhado dia de noiva lá na Mizar Beauty. É uma experiência, gente, marcada por muita emoção, muito autocuidado. E quem também participou desse momento foi a maquiadora Natália Campos, falando sobre toda a preparação e o cuidado por trás de cada detalhe. Mizar, pra te ver brilhar. Oi pessoal, eu sou Natália Campos, maquiadora aqui na Mizar, e eu tô aqui com a Bianca, nossa noiva Mizar. Ela foi uma noiva real aqui do salão e ela arrasou com a sua escolha, um batom super vermelho. E eu tô aqui para falar para vocês a importância da prévia no dia da noiva. Então, quando a pessoa fecha o pacote de noivas aqui na Mizar, nós consideramos indispensável, né, Bia, a prévia para alinhar as expectativas, para a gente escolher a melhor maquiagem, para a gente analisar as propostas que a noiva traz como referência, né, e ajudar na escolha do que for melhor para aquele tipo de rosto, para aquele tipo de beleza, para a harmonia escolhida entre vestido, acessórios e também cabelo. Tudo que a noiva for usar tem que entrar em harmonia. Quando eu fechei o meu pacote, uma dos principais foi ter essa prévia da make da noiva, porque no dia a gente não sabe mesmo se está na correria, então ter essa segurança para eu estar tranquila no meu dia foi essencial. Isso, e no caso da beleza da Bia, a gente levou em conta toda a essência dela. Então ela tem essa essência mais poderosa, mais mulherão, uma essência mais quente. Então o vestido dela era um vestido que marcava mais o corpo, o modelo sereia. Então a gente alinhou toda a harmonia dela para passar essa mensagem, essa coisa mais vibrante. Ela escolheu um super batom vermelho. Então cada noiva tem a sua essência. Tem a noiva mais romântica, tem a noiva mais que gosta do vestido alfaiataria, mais minimalista, tem a noiva mais sensual,
né, que ela tem os ombros à mostra, que ela gosta de um vestido mais sereia. Então, cada um tem a sua característica. E o teste é perfeito para alinhar expectativas e fazer a noiva ter harmonia em todas as escolhas. Se você precisa agendar o seu teste ou se você precisa conhecer mais sobre pacotes de noiva, entre em contato com a Mizar, pode marcar com a Rô, a gente marca uma reunião presencial e nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. E quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo é o Que Festa Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá cada detalhe é pensado com muito carinho, sofisticação, dedicação, ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa e uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade, muita emoção. No Que Festa você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas prontas para realizar sonhos, com atendimento humanizado e soluções sob medida. A sua festa vai acontecer do jeitinho que você sempre imaginou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. E vamos direto para onde, hein? Para uma dúvida. Qual será a idade certa para fazer uma cirurgia plástica? Será que existe esse momento ideal ou depende de cada caso? Agora, com ele, médico, cirurgião plástico, Dr. Marcelo Mariottini, esclarecendo essas dúvidas e falando sobre os cuidados necessários antes de qualquer procedimento. Qual a idade mínima para se fazer uma cirurgia plástica? Isso é muito relativo. Se formos levar em consideração as cirurgias plásticas estéticas, temos indicação já a partir dos 5 anos de idade, por exemplo, a otoplastia. Quando a mulher quer fazer algum procedimento na mama, normalmente indicamos após os 18 anos. E, caso a caso, né, dependendo do tipo de cirurgia, haverá uma variação de idade para se começar a fazer. Por isso, é muito importante, quando algo está incomodando os pais em relação à criança, né, ou já numa pré-adolescência ou adolescência ou em fase adulta, você procurar o seu cirurgião plástico para fazer uma avaliação e ver se está indicado determinado procedimento para você ou não. Você se considera uma pessoa perfeccionista? No quadro Sala de Terapia, ele, psicólogo clínico, comunicólogo, autor do livro Despertar da Fonte, Cássio Ropelato, fala sobre esse tema que pode revelar muito sobre as nossas expectativas e o nosso jeito de viver. Sala de Terapia. Mais uma vez, você está muito preocupado com a sua imagem, a sua aparência e como você é visto. Você não percebe o teu perfeccionismo, você não percebe que você está estabelecendo uma conexão com um homem ideal. Você não percebe que essa idealização tira de você aquilo que é real. Se você está tão preocupado em criar ou corresponder à expectativa do outro, que você idealizou uma pessoa e então você teme a proximidade, você teme a intimidade. E por que você está temendo a intimidade? Porque esse ideal é do mundo das ideias. Você não percebe que quando você deseja ser o homem ideal, a pessoa ideal, você deixa de ser a pessoa real, aquela que traz a humanidade, e a humanidade inclui a imperfeição. O belo, ele é na essência aquilo que consegue trazer o que é original, o que é único. E quando você se idealiza, você cria algo que aquilo que é você de verdade, o mais bonito de você, fica sucateado, fica em segundo plano. Você realmente acha que essa perfeição que você usa, que você toma para você, pode te deixar feliz e pode te levar em algum lugar onde a felicidade se faz presente? Com sua fala acolhedora, ela, doutora em terapia ocupacional, Bruna Teixeira Pinto, fala sobre o grupo Qualidade de Vida à Pessoa Idosa. É um projeto que estimula o bem-estar e a convivência saudável na terceira idade.
Oi gente, eu sou a Bruna Teixeira, sou terapeuta ocupacional e hoje eu vim falar sobre os grupos que eu realizo aqui na clínica. Um deles é o grupo Qualidade de Vida Pessoa Idosa, que é destinado às pessoas 60 a mais. Muitas mudanças na vida, muitos lutos nessa fase, não só pela perda de alguém, né, de um ente querido, de alguém conhecido, mas como eu já expliquei para vocês, o luto não está relacionado só à perda, né, de um ente querido, de uma pessoa física, mas sim uma perda de funcionalidade, uma perda do trabalho, com a questão da aposentadoria chegando e que a gente não se prepara para ela, né, são poucas as pessoas que se planejam para uma aposentadoria, então o tempo que antes me faltava agora sobra demais e eu não sei o que fazer com ele, porque eu não reorganizei isso, eu não construí novos projetos de vida, então eu fico meio perdido, né? Eu fico me sentindo às vezes inútil. Então essas muitas mudanças que acontecem nessa fase, além da questão fisiológica mesmo, né? Elas impactam na qualidade de vida das pessoas. E esse grupo é destinado justamente para isso, para trazer qualidade de vida, para a gente melhorar todos esses aspectos. Então aqui a gente trabalha a questão cognitiva, com exercícios de memória, de atenção, de concentração. A gente trabalha a questão da funcionalidade, a questão de equilíbrio. A gente trabalha a questão dos lutos, né, que essa fase envolve. A gente trabalha com a espiritualidade, que é a questão do sentido de vida nessa fase, que muda muito e a gente precisa ressignificar e a gente precisa ir em busca de novos sentidos. Então tudo isso a gente faz no grupo. Além do que, tem toda a característica do grupo, que é o quê? As trocas, né, que são muito ricas, que são muito valiosas. E o grupo, ele é baseado, gente, na biografia das pessoas, que é a coisa mais importante que a gente tem na vida, a nossa história. Então todas as atividades são confeccionadas por mim com base na biografia de cada paciente. Por mais que a gente às vezes esteja ali reunido fazendo a mesma atividade, né, com o objetivo ali a mesma atividade, elas têm a sua singularidade com base na história de vida. Então venham conhecer, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau. No quadro em parceria com o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, o médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida fala sobre como a espiritualidade pode influenciar o cuidado à saúde e o vínculo entre o médico e o paciente. Vamos conferir. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então vai ter aqueles pacientes que vão dizer assim, não, eu tô assim, não tem jeito, porque isso é meu karma da vida passada, porque é o demônio que tá fazendo isso. Deus vai resolver. Essas atitudes, por exemplo, passivas, de delegação passiva, são prejudiciais. O médico, óbvio, ele não pode falar pro paciente, não, isso você tá assim por falta de Deus. Não é meu papel falar isso. O meu papel é tentar entender para o paciente como é a espiritualidade dele. Como o ajuda ou atrapalha a lidar com a vida, com as dificuldades que ele está tendo. Os estudos mostram que eu, quanto médico, se eu perguntar para o meu paciente, tem perguntas básicas. Você tem uma fé? Do mesmo modo que eu preciso saber como é que é a vida econômica do meu paciente. Vida familiar, como é que é? Social, eu preciso saber disso. Eu tenho que perguntar, você tem uma fé, uma espiritualidade? O quanto isso é importante para você? O quanto você participa de algum grupo? E como que você acha que isso pode te ajudar a lidar com esse problema que você está lidando, com a doença, seja lá o que for? Essas perguntas simples, gasta 3 minutos para fazer, tem pesquisas mostrando isso, o paciente refere melhor qualidade do atendimento recebido e uma melhor evolução do paciente ao longo do tempo. Porque quando ele usa estratégias que ele tem, do recurso dele, espirituais, religiosas, ele tende a melhorar mais. Então vai ter aqueles pacientes que vão dizer assim, não, eu tô assim, não tem jeito, porque isso é meu karma da vida passada, porque é o demônio que tá fazendo isso. Ou Deus vai resolver, eu fico de braço cruzado, rezando para Deus. Eu tenho diabetes, não vou tomar remédio, porque é meu karma, eu tenho que morrer assim mesmo. Ou então, Deus vai resolver o meu problema do meu diabetes, eu confio, eu oro, entrego na mão de Deus. Então, essas atitudes, por exemplo, passivas, de delegação passiva, são prejudiciais. E se eu não abordar isso com o meu paciente, o paciente vai ter um efeito muito negativo também. E o Conexão Saúde desta semana fica por aqui. A gente sempre trazendo muita informação útil, uma curadoria de saúde de toda a nossa região, para a gente cuidar muito bem do que é o mais importante para a nossa vida, que é a saúde sempre. Estamos juntos pela TV Cultura Paulista, pela TV Mundo Maior, pela Rádio Morada, pela Rádio Boa Nova, toda semana trazendo temas e reflexões importantíssimas para todos nós.
Um beijo grande e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar.